Glória a Deus. Nós temos tanta fome e sede pela presença de Deus. Abra comigo em João capítulo 5. Versículo 26. Aleluia. Quero dizer a vocês que o pastor Davi Lago chegou e hoje à noite vai estar conosco. Vai ser um tempo muito precioso. Quero convidá-los a vir de novo. Davi é um presente de Deus para essa geração. E amanhã você que está envolvido de alguma forma com a questão pública ou direito, ou jurista de alguma forma, amanhã teremos um tempo muito precioso. Então quero que você faça parte disso. Busque o nosso time no final do culto, que nós teremos um encontro importante. Hoje à noite, Davi Lago com a gente, amém? Então, João capítulo 5, versículo 26, que diz o seguinte, vou ler do 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu vida ao Filho, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos. Obrigado pelo teu amor, ó Deus. Obrigado pela tua graça. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e de entendimento esteja sobre nós. Eu oro para que os teus filhos vivam a realidade dos céus nessa manhã, para que eles se movam de acordo com aquilo que está no teu coração. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós, e para que nós possamos ver a tua glória, Pai. Eu oro para que nós possamos movimentar. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para nós movermos no teu reino, para nós caminharmos contigo, Senhor, para a glória e para a honra do nome de Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Você já elogiou a pessoa que está perto de você aí? Já falou tanto que ela está elegante. Vamos lá, maridos, é uma oportunidade. Deus está te dando uma chance. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, essa semana eu estava meditando sobre fontes, sobre aonde andam as nossas fontes. Jesus diz que somente Ele e o Pai têm vida em si mesmo. Um dos títulos de Deus, a palavra Deus é um título, não sei se você sabia disso. Não é um nome, Deus não é um nome, Deus é um título. O nome do nosso Deus é Yahweh. E quando eu gosto de algumas versões bíblicas que fala que Deus é o autossuficiente. Tudo na criação precisa de outras coisas para sobreviver. Eu e você temos várias fontes. Nós precisamos de várias fontes para sobreviver fisicamente, vamos dizer assim. Não sei se você já parou para pensar, mas você não produz alimento em você mesmo. Você depende do ar na sua atmosfera. Você depende do que a terra produz. Você depende de água. E não interessa o quão inteligente você é. Não interessa o quão sábio ou quão rico você é. Você precisa de alguma coisa para viver. Estão comigo ou não? Deus não. Deus não precisa de ar. Ele não precisa de comida. Ele não precisa de luz. Ele não precisa de água. Ele não precisa de pessoas. Ele não precisa de nada. Nem ele, nem Jesus. Ele tem vida em si mesmo. Nós precisamos. Nós precisamos. Tem tanta coisa que contribui para que nós possamos viver. Talvez você não tenha ideia de tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, para que eu e você estivéssemos aqui, para que eu e você pudéssemos conversar. E quando esse ambiente é destruído, não interessa o quão inteligente ou rico que você é, você simplesmente não tem o que fazer. Nós lutamos pela sobrevivência. Jesus diz, o Pai tem vida em si mesmo e o Filho também tem vida em si mesmo. Ou seja, Jesus não precisava das coisas externas. Ele é o autor da vida. Mas eu e você precisamos. E quando nós nos convertemos e começamos a caminhar com Deus,
nós entendemos isso. Nós agora transicionamos para que entendemos que existem fontes. Então nós precisamos de fontes. Existe a fonte física, existe a fonte emocional, existem as nossas fontes espirituais. Quando o homem peca no jardim do Éden, ele se desconecta de um ambiente muito poderoso. Ele sai de um ambiente celestial. Ele perde um local. Ele é desconectado da fonte celestial que é o Senhor. E é por isso que desde então, apesar do homem estar na terra, no reino físico, o homem ele está perdido. Nós podemos estar num ambiente e estarmos perdidos. E é o que acontece com o homem, ele fica perdido. E eu e você precisamos entender isso no nosso coração. Não interessa o quão inteligente você seja. Não interessa o quão honrado você seja. Eu e você sejamos. Sem esse ambiente que nós temos aqui agora, não temos condições de vida. Vocês estão comigo ou não? Precisamos de condição de vida. Todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, educados ou não educados, todos nós precisamos de um básico para sobreviver, com exceção de Deus. E qual que é o nosso erro? Qual que é a nossa tendência? A tendência nossa é um pouco idólatra, porque de alguma forma nós vamos buscando e achando que nós não precisamos das fontes eternas. Pastor, como que você sabe disso? Uai, pelo nível de oração que nós temos. Pelo nível de busca da presença de Deus. Então, nós simplesmente achamos que não precisamos. Talvez isso não de forma consciente, mas de forma inconsciente. Sabe, antigamente nós orávamos para Deus direcionar se aquele projeto era da vontade dele ou não. Se o Senhor iria nos abençoar ou não. Aí de repente nós paramos de orar, nós paramos de buscar, porque sabe uma coisa, eu sempre fiz isso. Eu sei fazer, eu dou conta. Aí nós estamos de alguma forma dizendo, cara, minhas fontes não precisam mais estar em Deus. Quando você lê a Bíblia, você precisa guardar no seu coração algo. Nós não somos o primeiro povo de Deus na terra. É importante isso. Eu gosto de história, porque história nos mostra muitas coisas que nós repetimos, as coisas que a humanidade repete. Eu não sei se você sabe, mas o mundo não começou com você e não termina com você. Muitas coisas que você sonhou, o desejo que você tem, alguém no passado teve. E infelizmente, muitos que tiveram os desejos que nós temos, não conseguiram alcançá-los. Quando você lê a Bíblia, você percebe que o povo de Israel teve um chamado incrível em Deus. Mas eles também não conseguiram alcançar. Eles não conseguiram vencer. Mas a história deles nos ensina. Sabe, a história de pessoas que não conseguiram algo que nós desejamos nos ensina. Você sabia disso? As histórias de pessoas, tantas que venceram quanto as que fracassaram, também nos ensinam. Às vezes, as pessoas que fracassaram nos ensinam até mais. Nos ensina o que não fazer. E quando você entende que Deus ele é eterno, que a primeira história de Deus não é com a gente, não termina com a gente, isso nos deixa humilde. Isso nos deixa mais reflexivo. Porque você vai perceber que algumas pessoas caíram em lugares onde nós não deveríamos cair. Querido, você errar por algo que ninguém nunca viveu é uma coisa. Você errar quando outros já viveram aquilo, aí não. Aí não. É o poder da ignorância. Sabe, na jornada da vida existem várias pessoas caindo no mesmo buraco. Geração após geração. Pessoas que caminharam com Deus e não conseguiram terminar a sua jornada, geração após geração. São as mesmas coisas, as mesmas coisas. E uma delas é o orgulho. Uma delas é a soberba. Uma delas é achar que nós somos dono do mundo, que nós conhecemos tudo, que ninguém tem a revelação que nós temos. E que é impossível cair, é impossível se distanciar de Deus. Na jornada da fé, nós celebramos aqueles que começaram, mas nós celebramos ainda mais aqueles que terminaram.
É o que o sábio diz nos livros de sabedoria. Ele fala, às vezes é melhor você ir a um velório do que ir em uma festa. Porque ali nós ficamos reflexivos. Nós pensamos sobre a nossa vida, nós pensamos sobre a vida dos outros. Nós pensamos como nós estamos conduzindo os nossos dias. Então a Bíblia diz também que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Nós somos a geração que faz uma festa muito grande para as coisas que começam, mas honramos muito pouco aquilo que termina bem. Terminar uma vida com honra, terminar um ministério com honra, não é para qualquer um. Ter anos de casamento bem sucedido não é para qualquer um. Terminar a sua fé em Deus daqui 30, 40 anos, 50 anos, cheio de vida, cheio de amor por Jesus, não é para qualquer um. São aqueles que vencem, aqueles que têm os seus desafios. E a nossa tendência, se nós não tomarmos conta com o nosso coração, é nos distanciarmos. É acharmos que a fonte que gera vida, as fontes de Deus que produzem vida em nós, são fontes opcionais, quando na realidade elas são extremamente necessárias. Está comigo ou não? Então às vezes eu acho que algo é opcional, quando Deus fala assim, não é opcional. Respirar não é opcional. Beber água não é opcional. É necessário. E orar é opcional para muitos. Ter a atmosfera do céu é opcional. Estudar a palavra e ser guiado pela palavra de Deus é opcional para muitos. A vida de comunhão é opcional para muitos. E não deveria ser. Elas não deveriam ser. Nós tiramos as nossas fontes de Deus. Nós tiramos as nossas fontes daquilo que Deus tem para dizer para nós. Isso é um perigo. Isso é um sinal de que o nosso coração está se orgulhando, está se envaidecendo. Jesus fala que as palavras dele são vida. Nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida. Nós precisamos de revelação. Querido, não é só leitura da palavra, é revelação. O nosso pão diário, o pão que alimenta o seu homem espiritual, chama-se revelação. Sabe, não é só ler a Bíblia, é ter revelação. A revelação, ela vai no íntimo do seu ser. E ela alimenta a sua vida de tal forma que você se move por ela, você tem fé. Muitos leem a Bíblia, mas poucos têm revelação. Poucos fazem com que aquela revelação, que é o seu pão espiritual, é aquilo que alimenta a sua vida espiritual, sabe, cresça em você ou construa a sua fé. Aqueles que têm revelação do alto, aqueles que comem o pão dos céus, a fé deles é inabalável. Mas aqueles cujas palavras se movem simplesmente por causa de líderes ou igrejas ou isso ou aquilo outro, a fé deles, elas são abaláveis. Mas quando você recebe a partir da meditação aquilo que Deus está falando com você, aquilo que quando você lê a Bíblia, aquilo salta aos seus olhos, você foi alimentado. Alimentado para aguentar as dificuldades. Alimentado para aguentar as circunstâncias, as adversidades. Você foi alimentado para se mover para um próximo nível. E esse alimento não é um alimento físico, é um alimento espiritual. Ele não é um alimento intelectual, mas é um alimento que vem da presença de Deus. É onde nós aprendemos a discernir a voz de Deus. Quantos aqui, enquanto você lia a palavra, você já teve nossa, parece que isso aqui está saltando os meus olhos. Uau, peraí, esse versículo existia e aquilo fala ao seu coração, aquilo medita ao seu coração. Sabe? E quando você vai sentar com as pessoas, você vai conversar com as pessoas, você tem que de alguma forma compartilhar aquela realidade espiritual. Isso é um dos sinais que as nossas fontes estão conectadas com o Senhor. As nossas fontes estão conectadas com o Senhor. Precisamos entender que não interessa o quanto tempo nós somos de crentes, nós não somos autossuficientes. E nessa meditação eu estava refletindo sobre isso.
que quando você está caminhando num lugar e está bem sucedido naquele lugar, ou no propósito de Deus, o empurrãozinho que o diabo vai fazer é: você não precisa de ninguém. O empurrãozinho é: você é sensacional. Você dá conta. E às vezes através de palavras bajuladoras, às vezes através de elogios que se complementam, e isso atinge o nosso íntimo, nós começamos a pensar e a agir de forma que nós, realmente, pensando bem, eu sou sensacional. Pensando bem, eu não preciso nem orar tanto, eu descobri um conhecimento espiritual fora do comum. Ou eu tenho anos de igreja, eu entendo exatamente o que está acontecendo. Só que o que nós não entendemos é que o que faz com que a gente seja especial é exatamente o lugar onde nós estamos, com a presença de Deus sobre nós. É a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Quando você sai desse lugar de influência, quando você sai desse lugar de bênção, você se torna exatamente ninguém. Não há um fluir, não há uma vida. Eu amo ver como caminhar com Deus nos faz especiais. E como caminhar em lugares corretos, com pessoas corretas, nos fazem especiais. Não bajulados, mas especiais. Porque eles olham para nós e veem o potencial que nós carregamos. Tem pessoas que quando nós estamos com Ele assim, que eles são tão de Deus nas nossas vidas. Eles são tão de Deus nas nossas vidas, que quando nós estamos caminhando com essas pessoas, nós vemos o potencial que Deus tem em nossas vidas. Eles não nos bajulam. Não é fingir uma coisa que nós não somos, mas eles nos encorajam a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Sabe, querido, o peixe não sabe o tanto que ele depende da água, até estar fora dela. Ele não sabe. Eu e você não sabemos o tanto que nós dependemos do ar, até ficar sem ele, até não conseguir respirar. Quando a graça de Deus está sobre você, quando o Espírito Santo está sobre você, você deixa de ser aquela pessoa comum, você deixa de ser aquela pessoa, sabe, que ninguém dava nada. E eu percebo isso na vida de Jesus. Eu estava meditando sobre isso. Imagine Jesus, durante 30 anos, filho de Deus, crescendo lá na sua cidadezinha com seus pais. As pessoas não viram nada de especial em Jesus. Isso é um modelo, não porque Jesus não era um especial, porque ele escolheu demonstrar algo para nós. Mas com 30 anos Jesus é batizado e desce sobre ele o Espírito Santo. Jesus vai ao deserto na unção do Espírito e depois de vencer a tentação, ele transforma a unção em poder. Diga comigo, a tentação transforma a unção do Espírito em poder do Espírito. Você pode ser ungido por Deus, mas essa unção só vai se transformar no poder de Deus depois que você vencer a tentação. Leia a Bíblia. Jesus, na unção do Espírito, foi para o deserto. E a Bíblia diz que Jesus volta do deserto no poder do Espírito. Alguns de nós recebemos o batismo dos céus, recebemos o Espírito Santo, e nós já achamos, eu estou pronto, Deus. Deus fala, não, meu irmão, eu não vou te conduzir para o microfone, eu vou te conduzir para o deserto. Porque lá no deserto, essa unção vai ser transformada em poder. Bom, Jesus volta. E quando Jesus volta do deserto, Jesus volta irreconhecível. De tal forma que ele cresce nos seus milagres, nos seus sinais. E a Bíblia nos diz que quando ele volta para a sua cidade, os moradores que estavam lá falam, peraí. Não pode ser. É Jesus. Mas de onde que apareceu esse poder? Ele é o filho do seu Zé. Ele é o filho da Dona Maria. Seus irmãos estavam... Gente, Jesus jogava bola com meus filhos aqui, ó. Como assim que agora ele está abrindo os olhos? De onde está vendo esse milagre? Jesus era irreconhecível. E ele se fez desse jeito. Sabe por quê?
porque ele estava nos dando um padrão. No reino de Deus, nós não somos especiais sem a presença de Deus. No reino de Deus, nós não fazemos coisas extraordinárias afastados de Deus. E é o que Jesus vai dizendo para nós. Ele diz para nós o seguinte: sem mim, vocês não podem fazer nada. Enquanto eu e você estivermos conectados com o Senhor. Gente, por causa do orgulho, por causa da soberba, Satanás, que antes era Lúcifer, um anjo tão glorioso, agora perde a sua posição. Quer dizer algo para você, querido? A soberba já destruiu muitas pessoas. A soberba já destruiu anjos. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós para achar que nós nunca passaríamos por essas coisas? Sabe, existem os elogios que querem ganhar o seu coração e te afastar de pessoas e da presença de Deus. Não que nós não devemos criar uma cultura de honra. Sabe, querido, eu acredito na cultura de honra. Eu acredito na cultura em que você honra e elogia as pessoas. Eu acredito nisso. Você tem que honrar as pessoas. Me honre, abençoe, dê presentes. Presentes fora de época. Abençoe. Se você tem condição de abençoar, de elogiar, elogie. Engrandeça as pessoas que estão perto de você. Não tenha medo de falar aquilo que elas carregam de bom. Tem gente que fala assim: olha, eu não vou falar não, vai que a pessoa fica orgulhosa. Isso não é responsabilidade sua, é responsabilidade dela. Está comigo ou não? Fala para a pessoa que está perto de você: irmão, pode me elogiar, não tem problema não. Me honra aí. Você ouviu o pastor falando, presente fora de época? Você não acordou não, irmão? Preste atenção aí, ó. A palavra é para você hoje. Pode me dar um carro, um MacBook, o que você quiser, eu estou disposto. Honre, abençoe, oferte. Seu coração abriu para alguém, abençoe, não tenha medo, não. A palavra de Deus fala que o crisol é para a prata, mas o que testa o coração do homem é os elogios que ele recebe. Nós temos que aprender a lidar com a honra que nós recebemos. Nós temos que aprender a lidar com os elogios. Não seja hipócrita, não fala assim: é Jesus na minha vida. Não. Sabe? Quem fez foi Deus. Não, Deus faz melhor. Foi você mesmo. Tudo bem, elogie, abençoe. Se é grato por alguém, não tem problema. Mas essa é a diferença de nós que temos uma cultura de elogio, de abençoar e de encorajar as boas atitudes que as pessoas têm, e temos uma cultura de bajulação. A bajulação tem um interesse em você não quer honrar o que aquela pessoa carrega, você quer ocupar um espaço no coração daquela pessoa e tirar alguém. Você quer utilizar algo que aquela pessoa carrega, porque só aquela pessoa tem um poder que você precisa. Então tem pessoas que te bajulam porque elas querem chegar em algum lugar. Isso não é o projeto de Deus. Isso não é o sistema divino. O sistema divino é honra, é bênção. E não é honra só dos líderes para liderados, não, irmão. Dos liderados para os líderes, não. É honra dos líderes também, porque Deus nos honra. Deus, o nosso Pai Celestial, ama honrar os teus filhos. Ele não tem problema com isso. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, o que isso gera no seu coração? Como que você lida com isso? Alguém me elogiou, eu paro de orar? Eu paro de buscar? As coisas estão caminhando, eu paro de ter as minhas fontes no Senhor? Deixa eu falar algo para você, querido. Essa semana, um dos dias eu tive o privilégio de estar um tempo com a minha filha ensinando matemática para ela. Alguém aqui tem filho que está ensinando matemática? Levante sua mão aqui. Glória a Deus, irmão, que o Senhor... Vamos fazer reunião dos pais de oração. É um momento muito precioso do Senhor. É um momento onde os frutos do Espírito, o fruto do Espírito vem. Você fala: Senhor, se tem algum fruto guardado aí, eu preciso da paciência. E lá com a minha filha eu percebi algo sobre ela. É bom que os filhos ensinam sobre nós. Ela não queria entender o exercício, ela queria a resposta. Eu falava assim: Isabela, como é que você chegou nessa conta, Isabela? Não sei, é assim, 32. Eu falei assim: mas como é que você chegou em 32? Minha filha, eu estou te explicando aqui, ai meu Deus.
Você vai tirar 0 nessa prova. Ela não queria entender o exercício, ela queria a resposta. E ela queria copiar o raciocínio. Entendi agora. Então eu entendi, papai. Então faz o outro aí. 35. Falei assim, Isabela, pelo amor de Deus. Irmão, ela foi chorando lá de casa até na escola, dentro do carro. Eu falei para ela que ia tirar tudo que ela tinha. Eu vou tirar tudo que você tem, minha filha. Você não está prestando atenção. Você não vai assistir televisão. Você não vai... Olha, pelo amor de Deus. Mas depois dessa cena, o Senhor falou comigo algo. Ele falou, você já viu que você também não quer entender as coisas? Você só quer a resposta. Você não quer entender como Deus pensa. Você não quer raciocinar como Ele raciocina. Você só quer resposta. E aí o problema é, nós chutamos um número, queremos que Deus abençoe esse número. Está comigo ou não? Deus não vai abençoar esse número. A resposta não é C de Cristo, nem D de Deus. E aí a gente fica chateado com Deus. Nós não entendemos o processo, não entendemos como Deus pensa. Queremos que Deus abençoe as nossas próprias formas de pensar sobre tudo. Queremos que Deus nos ensine sobre... Nós queremos que Deus abençoe os nossos próprios caminhos, os nossos próprios raciocínios sobre relacionamento, sobre família, sobre finanças, sobre comunidade, sobre propósito. Nós colocamos algo na cabeça e tem que ser daquele jeito. E a gente fala assim, Deus abençoe, Deus fala, eu não vou abençoar. Eu vou te ensinar algo que você não quer aprender. E qual que é o poder de entender as coisas? Quando você entende as coisas, você entende o processo, um exercício se parece com outro. Que se parece com outro. Irmãos, tem alguns de nós que nós estamos no mesmo problema há 30 anos. Nós estamos orando pelas mesmas coisas há 20 anos. A gente fala assim, Deus não me deu a vitória. Não, Ele não é que Ele não quer te dar a vitória. É porque você não quer entender. Você não quer entender, nós não queremos entender como Deus pensa, como as coisas funcionam. Deus está dizendo para nós, eu vou levar vocês a um nível de maturidade, onde você vai se posicionar em mim. Jeremias 17, versículo 9, é muito interessante esse capítulo, não só essa parte que eu vou ler hoje, mas Jeremias fala, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sabe, o nosso coração, ele é desesperadamente idólatra. Idólatra. A idolatria é o grande inimigo que nós vemos em Israel em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, o grande problema é a idolatria. E olha só, em nós também. Porque a idolatria é, eu crio um Deus que não existe. Eu crio um sistema que não funciona. Eu crio uma imagem que ela não é real. E se algo foge dessa imagem, eu fico decepcionado com ela. Eu fico decepcionado com Deus. Então tem que ser do jeito que eu penso. Tem que ser do jeito que eu acho. Mas de onde você tirou esse conceito que tem que ser dele? Não sei, eu acho que tem que ser. Você acha. Mas não funciona desse jeito. E como que a gente fica quando Deus quer desconstruir as coisas? E se Deus te falar que tudo que você sabe está errado? Tudo que você pensa está errado. Você permite com que a palavra de Deus transforme isso na sua vida? Ah, porque eu tenho um conceito de relacionamento, Deus está falando assim, está errado. Porque eu acho que salvação, Deus fala para você, está errado. Eu vou desconstruir tudo. Depois que nós somos salvos, nós temos um desafio.
Depois da salvação, agora nós temos um desafio. Qual que é o desafio? A desconstrução. E o Senhor sempre vai apontar em nós, vai levar todas as áreas da nossa vida, vão apontar para nós temos a nossa fonte no Senhor. A nossa fonte nele, o nosso coração nele. Sabe, hoje eu entendo algumas coisas. Uma das coisas que eu entendo é quando Deus fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Querido, as nossas emoções mentem. O nosso entendimento, ele não é aquilo tudo. Mas a palavra do Senhor, ele é confiável. Quando nós abraçamos a realidade dos céus, aquilo é confiável. Quando nós abraçamos o que Deus está dizendo para nós, quando nós lemos a palavra e fala: Senhor, eu entendo. Quando a Bíblia diz para nós: não vá na casa do seu amigo todos os dias para não estragar a amizade, mas o seu coração diz: eu quero ir todos os dias, nossa amizade é tão linda. Quando a Bíblia diz: não seja fiador, se você for fiador de alguém, corre lá e desfaz. Você fala: não, esse meu amigo jamais vai me abandonar. Eu confio nele mais do que eu confio em mim mesmo. Quando as suas emoções estão lá em cima, quando você sente no íntimo do seu ser que não precisa de alguém, não precisa de congregar, não precisa de pastor, não precisa de oração, não precisa de alguém, você sente, sabe aquela vontade que você sente? E no seu entendimento você estudou com algumas pessoas que também acham que sente a mesma coisa, e Deus fala assim: não faça isso. Quando você não sente vontade de pedir perdão e de acertar a sua vida, e a palavra de Deus fala: vai lá e conserta. É você confiar no que Deus diz mais do que no seu próprio entendimento. Você quer ser feliz? Você quer viver uma vida de prosperidade? Deus te criou para isso. Tudo que Deus cria é para ser bem sucedido. Tudo que Deus cria é para ser bem sucedido. Tudo. Não tem nada que Deus não cria que não é para ser bem sucedido. Tudo que Deus cria. Só que até para sermos bem sucedidos, existe um caminho. E eu já percebi algo em Deus. No reino de Deus, os humildes alcançam. Os humildes veem o que os orgulhosos não conseguem enxergar. No reino de Deus é um reino de constante quebrantamento e dependência. Constante quebrantamento e dependência. Em Deuteronômio 30, versículo 19, Moisés diz algo poderoso. Ele diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Olha o que ele diz: pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Diga a pessoa que está perto de você: irmão, o Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida. Não os seus planos, não o seu intelecto, não o que eu acho ou penso de achar. O Senhor é a sua vida. O relacionamento com Ele é vida. Sabe, querido, eu sei que você quer ser bem sucedido em muitas áreas. Eu sei que tem áreas na sua vida que você precisa da direção que você está buscando em Deus. E Deus está falando assim: caminha comigo. Deixa eu ser a sua fonte nessa área. Deixa eu ser aquele que te guia nessa área, que você vai alcançar exatamente o que você tem buscado a sua vida toda. O Senhor é a sua vida. Nós precisamos das fontes que vêm dEle, querido, dos nossos relacionamentos com Ele. Nós precisamos caminhar naquilo que Ele tem para nós. A nossa tendência, como eu disse mais cedo, em Jeremias 2:13 fala: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ah, meu irmão, se o povo fazia isso antes, imagina nós agora. Quantas vezes nós abandonamos a fonte de águas vivas? Deus tem fluído nas nossas vidas, mas a gente vê uma cisterna
A gente acha que pode construir algo melhor. A gente acha que os nossos amigos, que a fama, que o poder. E cada um de nós, querido, tem áreas que precisam ser observadas. Cada um de nós. Talvez a área que precisa ser observada na sua vida não é a mesma área que precisa ser observada na minha. Vocês estão comigo ou não? Algumas pessoas, o problema deles é a inferioridade. Então, quem é que elogia eles? Eles têm um desejo de serem conhecidos, de terem uma fama. Algumas pessoas têm esse problema. Outros, o problema dele é dinheiro. Ele tem problema com poder, com dinheiro. Eu lembro do meu pai, ele falou algo muito interessante. Eu falei, pai, fulano vai estar lá com a gente, ele tem um coração humilde. Meu pai falou assim, olha, você conheceu ele de um jeito, não conhece ele agora. O que significa isso? Tem pessoas, irmão, que você conheceu ele quando ele estava sem dinheiro. Mas como que ele é quando está com dinheiro? Tem gente que você conheceu ele solteiro. Você conhece alguém que mudou depois que começou a namorar? Que não houve mais ninguém? Hã? Fala comigo. Não precisa olhar para o lado, não. Tem gente que você conheceu ele sem filhos, mas agora o filho nasceu, é uma idolatria para o lado do vento. Tem gente que você conheceu ele sem poder, mas e agora? O que te muda? Quais são as áreas da sua vida que entram no seu coração, que podem te destruir, que de alguma forma pode afastar você do propósito de Deus? Reconhecer essas áreas, que são áreas que podem te afastar da fonte e da dependência, é tão importante. Pode ser um orgulho religioso. Essa noite eu tive um sonho. E nesse sonho, foi um sonho interessante. Eu sonhei que eu estava num lugar em público, tinha uns pregadores, e é como se eu estivesse nos Estados Unidos, e tinha uma criança que o nome dela era Madeleine, ou Madalena. E essa criança tinha um autismo. E ela vinha para o meu colo e ela me abraçava, mas eu via que ela tinha um autismo. E de repente, o líder que estava pregando o evangelho falou, eu vou orar por crianças com autismo. Preste atenção. E falou, Heber, vem cá, vou orar por essa criança com autismo. Traz ela aqui. Ele me levou para um lugar atrás, dentro da igreja. E ele me mostrou um vídeo de vários líderes, de várias pessoas que tinham autismo antes e tinham sido curados e hoje estavam pregando o evangelho. Preste atenção nisso. E eu fiquei muito feliz, que eu sabia que era algo poderoso. E a gente orava por essa criança e a gente orava pela mente e orava também pelo estômago daquela criança. E eu acordo do sonho. Deus fala muito comigo através de nomes. Eu sei que Deus está levantando uma unção para nós orarmos por pessoas autistas. Eu sei que Deus está fazendo isso, eu creio nisso. Mas ao mesmo tempo Deus falou algo comigo. O nome Madalena significa torre alta. E a palavra autismo vem de grego que significa alguém que vive para si mesmo. E ter visto aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas que estavam lá sendo curadas de autismo, Deus falou algo poderoso comigo. Existe muita torre religiosa que está vivendo para si mesmo. Existem muitas pessoas que eles têm olhado só para si. É só o problema deles, é o resolver a questão deles. E eu sinto que o Senhor está começando a curar. Sabe por que casamentos estão sendo destruídos? Porque nós só olhamos para nós mesmos. Relacionamentos estão sendo destruídos porque a gente só olha o nosso umbigo. Comunidades estão sendo destruídas porque nós não pensamos na causa de Cristo. Nós somos torre forte. Tem torre alta na sua casa, que eles não oram por ninguém, eles não clamam por ninguém, eles não buscam por ninguém. Eles não se levantam para servir. Eu quero viver o para mim, eu quero ver o hoje, eu quero viver o agora. Mas sabe, o Senhor nessa manhã quer te libertar. A maioria das dores que nós sentimos, querido, são dores que ferem o nosso ego. Porque nós estamos afastados da fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas.
E o Senhor está dizendo para nós: está chegando um tempo em que aqueles que não estiverem conectados comigo não vão conseguir enxergar aquilo que eu quero fazer. Eu não sei aonde nós temos vivido, mas eu e você dependemos, nós precisamos estar aonde o Senhor está. Nós precisamos estar humildes, precisamos estar quebrantados e falar: Senhor, na força do homem eu consigo fazer, mas se o Senhor não for a minha fonte, se o Senhor não for aquele que realiza coisas através de mim, eu não vou chegar a lugar algum. O apóstolo Paulo era um homem extremamente inteligente, acima da média, nos padrões naturais. Sabe, vou falar uma coisa para você. Eu sei que muitos de vocês são inteligentes, mas poucos de nós somos acima da média. Poucos de nós. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós deixamos de ser acima comuns. Nós vamos além de sermos acima da média, nós nos tornamos extraordinários. Mas enquanto nós estivermos conectados com o Senhor, sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está liberando o poder de curar, Deus. Eu quero que você olhe para suas mãos nessa hora. Essas mãos vão curar pessoas. Deus. Essas mãos, mas não é um poder que vem de você, é um poder que vem dele. Deus. Eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo autistas sendo curados, mas não só autistas físicos, mas eu vejo autistas espirituais, emocionais. Eu vejo líderes autistas, eu vejo pais autistas sendo curados. Eu vejo Deus curando pessoas através das suas mãos. Eu vejo Deus fazendo coisas extraordinárias através das suas mãos. Eu vejo a sua voz sendo liberada nessa hora. O Senhor está dizendo para a sua igreja, Ele diz: meu povo, volte para mim. Volte à dependência, não pelo medo, mas por aquilo que eu posso fazer com você. Aquilo que eu posso realizar através da sua vida, não pelo seu dom. Não confie no seu dom, mas confie naquilo que eu posso fazer através de você.